Olá, graça e paz. Permita que Cristo seja o centro da sua vida. Nesta semana temos um tema muito importante para nossas considerações: a nossa comunicação com Deus. Ele deseja que mantenhamos comunhão com Ele e nós podemos fazê-lo através do diálogo. Ele diz: Vinde e arrazoemos, e nos prometeu também em Sua palavra: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A melhor forma de comunicação entre nós e o Altíssimo é a oração. Então, vamos falar com ele. Pai eterno, amado Deus que estás nos céus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de aprender da Tua palavra em excelentes condições. A Tua bondade, a Tua longanimidade, a Tua paciência para conosco é que ainda nos mantém vivos sobre essa terra. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, que Teu Espírito Santo seja o nosso instrutor a partir de agora. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vida de oração é o título da lição do nosso estudo desta semana. A autora apresenta pontuações importantes para o nosso estudo, começando pela exposição de ser impossível fortalecer um relacionamento humano sem contato e sem diálogo. Da mesma forma, se não praticarmos a oração, se não buscarmos falar com Deus e apresentar a Ele o que sentimos e pensamos, nossas dificuldades, nossas alegrias, nossas súplicas e nossas ações de graça, definitivamente não teremos um relacionamento com Ele. Nós podemos fazer isso apenas através da oração. Lembrando que oração vem do latim, que significa oratio ou orare, literalmente em português, súplica ou discurso. Nada que ver com aquela mistura de ora com ação, inclusive seria chover no molhado, já que quem ora faz uma oração. O interessante é que essa brincadeira que alguém inventou se espalhou pela membresia de nossas igrejas. Agora, a autora destaca que nossa vida de oração afeta não só a nós mesmos, mas também quem está ao nosso redor. O objetivo central do estudo desta semana é mostrar, através de exemplos de grandes homens da Bíblia, como a oração é central para um relacionamento sólido com Deus. Propositalmente, deixei o verso para memorizar para finalizar a introdução da lição, que seria o dia de sábado. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. A lição de domingo está intitulada A Fidelidade de Daniel. Você conhece bem a história do profeta Daniel. Desde a decisão em conjunto com seus amigos de não se contaminar com as iguarias da mesa do rei Nabucodonosor. Inclusive, na semana passada nós comentamos sobre as iguarias da atualidade que afetam nossa clareza mental e, consequentemente, nossa vida espiritual. Precisamos evitar determinados alimentos, especialmente os industrializados que falei na semana passada. Daniel realizou o jejum parcial porque sabia que tempos difíceis já haviam chegado. Eles estavam na corte de uma nação politeísta e idólatra. Então, ele preparou o terreno de sua mente para a atuação do Espírito de Deus. Além do conhecimento de toda a ciência, Deus deu a Daniel inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Aqui Deus fez cumprir o provérbio de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Daniel se tornou sábio pela graça divina apenas. O episódio do sonho de Nabucodonosor é bastante curioso e desafiador. Veja bem, o rei exigiu não apenas a interpretação de seu sonho. Ele simplesmente não se lembrava o que havia sonhado. Então, a ordem era que os adivinhadores lhe revelassem o sonho
e só depois a interpretação. Como apenas Daniel foi iluminado para dar a resposta que o rei aguardava, então o profeta orou rendendo graças a Deus por isso, reconhecendo que apenas Deus é digno de toda honra, só Ele é o Todo-Poderoso, que levanta e derruba reis e reinos. E passando o reinado de Nabucodonosor, ainda assim Daniel permaneceu. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Essa lealdade, obviamente, causou ciúmes na corte. Seus acusadores imaginaram que o único ponto fraco de Daniel era sua vida de obediência a Deus, especialmente seu hábito de oração. Ponto fraco que, na verdade, era o ponto forte. Os sátrapas e sábios induziram o rei a decretar que não seria permitido orar a nenhum deus, senão ao próprio rei. Daniel, ao saber do decreto, recorre ao seu único auxílio. Ele poderia manter seu hábito bastando apenas fechar as portas e janelas de sua casa, mas sua escolha demonstrou o caráter de seu relacionamento com Deus. Ele é totalmente dependente e confiante. Ele abre as janelas, se volta para a direção de Jerusalém e deixa visível a todos quantos quisessem ver que ele ora pelo menos 3 vezes ao dia, unicamente ao Deus Altíssimo. A atitude física de Daniel ao orar é o tema da lição de segunda-feira, que está intitulada A Postura na Oração. A autora diz que em momentos bons ou ruins, normalmente nós fazemos contato com um amigo e nos alegramos ou desabafamos com ele a respeito de algum problema e dificuldade. Discutível aqui é apenas o amigo com quem podemos fazer isso. O mundo de hoje tem produzido amizades mais superficiais, e é por isso que precisamos recorrer a Deus em oração, porque a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Sobre a postura de orar de joelhos, a autora traz na nossa mente o fato de que esse ato é a demonstração de que nós reconhecemos o Senhor como nosso Deus. Além disso, o ato físico de ajoelhar expressa submissão e humildade. Ela contrasta esse ato de ajoelhar com o orar em outra posição, seja deitado ou assentado, o que faz sentido, especialmente quando dedicamos o momento para cultuar e adorar. Esse momento é importante que nos ajoelhemos diante de Deus. Inclusive, a palavra grega para adoração é proskineo e significa literalmente se curvar, o que podemos adaptar também para a posição de joelhos. A autora diz que era comum orar em pé ou até assentado, e temos vários exemplos na Bíblia, ela nos apresenta esses exemplos. Elias assentado sob o zimbro e Jonas deitado sob a planta queimada pelo sol, e ainda mais impressionante, Jonas orando no ventre do grande animal aquático. É bem procedente o nosso ato físico como demonstração de nossa submissão a Deus, mas assim como a verdadeira circuncisão, o importante mesmo é o que vai na mente, porque dela, da mente, é que procedem tanto os bons quanto os maus desejos. Ainda mais importante que a forma como oramos é a frequência. A Bíblia nos convida a orar sem cessar, com dedicação e perseverança. Então, a cada momento que for possível, volte sua mente para Deus e abra o seu coração. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Terça-feira, Enoque andou com Deus. Leia Gênesis 5, de 22 a 24. O que sabemos sobre Enoque? O verbo hebraico para andar é halar. Esse verbo aparece cerca de 1549 vezes no Antigo Testamento.
é um dos mais usados. Além do ato de caminhar, ele dá a ideia de continuidade, de permanência, e nesse caso com Deus. As Escrituras empregam o verbo para falar de passos através da jornada interior da fé, do caminho moral da obediência e até mesmo da marcha futura da redenção. Enoque é mencionado apenas 3 vezes na Bíblia. Uma delas é Hebreus capítulo 11, verso 5, que diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então, nós apenas podemos compreender o relacionamento dele com Deus pelo verbo hebraico e seu significado mais profundo. Enoque foi fiel e trasladado quando vivia no mundo que já beirava a destruição do dilúvio. Ellen White escreveu sobre ele no livro Patriarcas e Profetas. Vejamos. Em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais intensos eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações. Depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiar as pessoas pela instrução e exemplo, retirava-se para passar algum tempo em solitude, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus podia transmitir. Tendo dessa maneira comunhão com o Senhor, Enoque passava a refletir cada vez mais a imagem divina. Até os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial em seu rosto. Nós vivemos, aparentemente, nas mesmas condições que Enoque viveu, como nos dias do dilúvio, vivendo nossas vidas dentro da possível normalidade, mantendo contato principalmente com quem muitas vezes não queremos por perto. Nós vivemos os tempos difíceis que Paulo profetizou a Timóteo, mas é nesse contexto que podemos revelar que somos servos do Senhor. É a nossa chance de testemunhar positivamente. A autora fala que podemos orar a todo momento, em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Mas chama atenção para uma possível oração em voz audível e aponta alguns benefícios para isso. Ela contrapõe a oração audível e a silenciosa. Ela diz que no silêncio é fácil dispersar, perder a linha de pensamento e pode inclusive dificultar a nossa concentração. Para mim, é uma questão pessoal, de preferência. Mas você já pensou que o falar traz as coisas à existência? No hebraico, a palavra davar significa palavra ou coisa. Disse Deus e o que ele disse passou a existir. As palavras divinas se tornaram as coisas que conhecemos porque, para ele, uma palavra expressa alguma coisa. Por isso, o dito "a palavra tem poder" não é apenas uma frase de efeito. Quando expomos de forma audível qualquer pensamento, ele pode sim passar a existir. Claro que não é como Deus, mas o princípio é o mesmo. Se você deseja construir uma casa, por exemplo, primeiro você extrai de sua mente falando ou desenhando do jeito que você deseja. Só então ela pode vir à existência. No nosso caso, entre a palavra e a concretização da coisa, leva tempo e esforço, mas é o mesmo princípio. Algumas pessoas podem temer, por exemplo, verbalizar em voz alta ou audível qualquer plano ou oração, talvez por receio de quem ouça. Ser prudente é bom, mas lembre-se que ao orar, você fala com o Deus que ainda é mais poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos. Confie nele. Quarta-feira, Moisés, líder consagrado. A autora passa a falar de Moisés. Ela inicia comparando com a série de registros dele, feitos por ele mesmo e por outros autores bíblicos. Na terceira lição deste trimestre, intitulada Orgulho e Humildade,
nós falamos bastante sobre o caráter de Moisés, especialmente sobre sua humildade. Mas na lição desta quarta-feira e a de quinta-feira, nós veremos como Moisés agia com as pessoas. E ainda mais importante, como ele agia em prol, em favor das pessoas. Leia Êxodo 33, de 15 a 23. Qual é o conteúdo e o tom dessa conversa entre Moisés e o Senhor? O texto nos conta de uma conversa franca entre Deus e Moisés. Deus chama o povo de dura cerviz e diz que não os acompanharia em sua campanha até Canaã. Mas Moisés intercede pelo povo e por ele mesmo, dizendo que não poderia prosseguir sem a presença de Deus. E ainda pede que o Senhor lhe mostre sua glória, e é atendido em partes, obviamente, porque nenhum pecador pode ver a face de Deus e permanecer ainda vivo. Agora, imagine falar com Deus e ouvir sua voz praticamente face a face como resposta. Imaginou? Por causa desse nosso desejo, a autora diz que é impressionante que os israelitas não tenham buscado esse tipo de comunhão direta, preferindo que Moisés falasse com eles. Quanto a isso, eu tenho duas observações quanto a esse ponto de vista da autora. Os textos indicados tratam de dois momentos completamente distintos. Em Êxodo 33, diz que o Senhor descia à tenda da congregação numa coluna de nuvem e então ele falava com Moisés, mas apenas com Moisés, como quem cochicha. Já em Êxodo 20, o momento é muito diferente. Os escravos que até pouco tempo ouviam o estalo e sentiam o ardor do chicote, obviamente seriam tomados de pavor ao ver e ouvir os trovões, os relâmpagos, o sonido da trombeta e o monte fumegando. Mas o que importa dos textos é que Moisés estava sempre diante de Deus, conhecia sua voz, não tinha medo dele e intercedia pelo seu próprio povo. Agora temos mais dois episódios em que Moisés age em favor de alguém. Nesse caso, pessoas bem próximas de quem normalmente não esperamos contrariedades. Primeiro deles, Arão cedeu e fez o bezerro de ouro conforme pedido pelo povo. No momento em que Arão deveria ter mostrado firmeza e sobriedade, ele acabou por atender os pedidos controversos. Então Moisés intercede pelo povo e pelo seu próprio irmão. Deus, que queria destruir Arão, só não o fez por causa da intercessão de Moisés. Em um outro episódio, Miriam, irmã de Moisés, juntamente com Arão, veja, Arão novamente, criticaram Moisés porque ele havia se casado com Zípora. A crítica pode ter sido por ela ser estrangeira ou simplesmente pela cor de sua pele. Fato é que Miriam foi tomada de lepra como castigo por causa desta crítica. Mas ela foi curada após a intercessão de Moisés. A autora sugere que Moisés poderia não ter intercedido por seus irmãos, mas, como vimos seu cuidado por todo o povo, era de se esperar que ele intercedesse por seus irmãos também. Esse pensamento é de uma pessoa ligada ao mundo, não interceder por alguém. Moisés era muito mais que um líder político. Ele, que falava livremente com Deus, só poderia fazê-lo por causa de sua pureza de coração e de mente. Moisés foi um tipo de Cristo e, sendo assim, não desejava que ninguém se perdesse, muito menos alguém de sua família. Prosseguindo os estudos sobre Moisés, na quinta-feira, nós temos o título Moisés intercede agora pela nação. O que Êxodo 32, 31 e 32 nos ensina sobre como Moisés intercedia em oração? O texto nos diz assim: Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Do contrário, risca-me do livro que escreveste. Moisés é um excelente exemplo de como deve ser um pastor
E mais do que isso, de como ser um cristão. No episódio do bezerro de ouro, ele disse: Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los. Mas, de novo, o Senhor me escutou. Quanto à grande provocação em Cades Barneia, depois do retorno dos espias, Moisés recordou: Fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. E no contexto em que o Senhor separou a tribo de Levi para o serviço do santuário, Moisés rememorou: Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Mas o contexto real aqui não é apenas a separação dos levitas. Moisés estava relembrando sobre a produção das outras tábuas dos mandamentos, o que o fez se lembrar do motivo da destruição das primeiras tábuas, ou bezerro de ouro. Por isso, ele novamente intercedeu em favor do povo. Agora, a autora faz 4 apontamentos sobre como podemos aprender com Moisés, sua forma de orar e seu apego a Deus. Primeiro, ele possuía um amor profundo e uma visão clara do caráter de Deus. Um Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Moisés mostrou-se corajoso e foi fiel a Deus. Terceiro ponto, ele lembrou a Deus sua aliança, reivindicou as promessas em favor do povo. E quarto, por último e mais importante, Moisés aceitou as respostas de Deus às suas orações. Ele aprendeu a ouvir o não. Estar em um relacionamento com o próximo e com Deus especialmente não significa receber sempre o que queremos. Mas ainda assim, devemos perseverar em oração. Temos um texto para meditação na sexta-feira como nosso estudo adicional. Seu coração, repleto de amor, se enternece com nossas tristezas e expressões de pesar. Entregue a Ele todas as coisas que perturbam sua mente. Nada é grande demais para Ele suportar, pois é Ele quem mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele perceba. Não há um só capítulo de nossa existência que seja escuro demais para Ele ler, nem dificuldade alguma tão complicada para Ele resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial ou sem que lhe desperte imediato interesse. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra por quem tivesse dado seu Filho amado. Eterno Pai, agradecemos ao Senhor pelo estudo da Tua Palavra, onde pudemos mais uma vez aprender sobre o Teu caráter, a Tua bondade e a Tua fidelidade. Por favor, Senhor, nos faça parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus te rogamos. Amém.